Em 1965, eu estava no Rio de Janeiro, me apresentei ao Exército e passei 6 meses no Rio de Janeiro. E lá fazendo as obrigações necessárias como militar. E quando foi no mesmo ano, no mês de novembro, eu não lembro o dia, eu tive uma grande surpresa. Eu estava no quartel e 4 horas da tarde foi convocado o batalhão, foi lido o boletim e o comandante pediu que o soldado Mororó se retirasse de forma. E eu me tirei de forma, fui a ele, me apresentei, e ele mandou que eu ficasse à vontade ao lado dele, em frente ao batalhão. E ele continuou com a leitura do boletim. E o boletim constou o seguinte, que o soldado Mororó estava sendo convocado para representar o Brasil nos países exteriores numa guerra na República Dominicana, que era São Domingos. E logo no outro dia, eu fui transferido para a Vila Militar, que era o quartel, era o 1º Regimento de Infantaria. Lá eu passei mais um mês recebendo instruções, e no dia 29 de dezembro de 65, às 7h15 da manhã, eu viajei para São Domingos com mais 5 aviões, cada um com 300 passageiros. E o que mais me marcou foi a minha convocação. Quando eu estava na frente do batalhão, eu disse o seguinte comigo: meu Deus, o que eu fiz? Será que eu vou pegar uma punição? Mas aí o que me marcou foi o meu comportamento no Exército. O meu cumprimento da hierarquia militar durante o meu trabalho, que era na vida militar. E chegando em São Domingo, nós chegamos lá, viajamos no dia, pegamos o avião de 7 horas da manhã, fizemos escala em Brasília e depois em Belém lá pernoitamos, saímos às 2 horas da manhã, fizemos escala em Trinidad, já num país europeu, e de lá, isso às 9h30, quando foi 10 horas, pegamos o avião novamente, chegamos em São Domingo, no aeroporto, 4 da tarde. E lá já tinha o comboio e nós se deslocamos até o acampamento. E uma coisa que me marcou na minha vida do Exército foi, lá pelo menos em São Domingo, foi a responsabilidade que todos, inclusive os soldados, tinham de cumprir aquela missão que recebeu. Lá quando chegamos lá, passamos 7 dias num acampamento debaixo das barracas, recebendo instruções, sem nenhuma folga de tirar coturno, apenas tirava o cinto de guarnição. E de momento em momento era tocado o alarme e a gente se deslocando para o interior, para a cidade, para o centro da cidade, para combater, para proteger os problemas sobre a guerra que estava acontecendo contra a população. Nós servíamos no 1º Exército, no Rio de Janeiro, e o presidente era o Castelo Branco, e como o Brasil faz parte da OEA, foi 4.000 homens do Brasil e todos do Rio de Janeiro. Sobre a guerra, nós
fomos para defender os civis, que era uma guerra civil, onde os 3 comandantes tomaram o governo do presidente Trujillo e, ao assumirem, os 3 dividiram-se e começou uma guerra civil por muito tempo. A comunicação, a cada 8 dias ia um avião do Rio de Janeiro, um avião da FAB, e nós tanto escrevíamos, na época não tinha telefone, e recebíamos a cada 15, 20 dias correspondência daqui do meu povo. Sabíamos bem pouco, porque a convocação foi rápida, foi em menos de 48 horas que o Brasil recebeu a convocação, e o presidente Castelo Branco enviou as tropas do Exército, Marinha Aeronáutica, e eu pertencia às tropas do Exército. Mas a realidade de guerra é muito triste, porque você vê muita gente inocente que vão para a linha de frente obrigado, e muitas pessoas que não têm nada a ver com a guerra morrem. A relação era boa ou tinha que ser boa, porque a rigidez militar na época era muito forte. E, para lhe ser honesto, muitas das vezes nós tínhamos mais medo dos nossos superiores do que dos próprios inimigos. Bem, não era tão tranquilo. Não é que fosse necessidades, mas é muito árdua o regime, principalmente naquela época, onde o regime militar era muito fechado e a gente não tinha muita coisa a fazer. Ao retorno, nós, após o nosso período lá, fomos substituídos, e na época os aviões eram muito arcaicos, e nós viemos nos aviões da FAB e o retorno foi tranquilo. Assim, ao chegar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu tive problema muito para dormir, muitos pesadelos, que aí cheguei a ficar 15 dias, com 15 noites sem dormir, mas aos poucos fui me adaptando e retornei como era antes. Bem, a consequência não foi tanta, porque foi mais um aprendizado, porque a gente viu coisas muito difíceis, e um aprendizado que até hoje a gente marca na memória. Nos mandou porque o Brasil fazia parte da Organização dos Estados Americanos, aonde, se o Brasil hoje ou amanhã precisar também, toda a OEA está pronta para apoiá-lo. E é uma missão de todo brasileiro, e nós nos orgulhamos porque nós fomos defender o Brasil em relação ao comunismo, porque já a República Dominicana, Santo Domingo, na América Central, era apoiado pela Rússia. E nós tínhamos o dever de lutar para representar o nosso país. E é um orgulho para qualquer brasileiro. Muito obrigado.